Fala galera conectada aqui no canal WL Thug, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez mais um vídeo polêmico, porém satisfatório para o povo brasileiro e inclusive o povo carioca. Os deputados Poubel e Rodrigo Amorim foram até um pátio de carros rebocados e fecharam após achar diversas irregularidades. Antes da gente estar reagindo a esse vídeo juntos, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e no decorrer do vídeo vai deixando a sua opinião nos comentários. Bora reagir a esse vídeo juntos. Dá mais uma serenada aí, ô. Os caras fazendo de bobo que não tem ninguém lá. Pô, irmão, tem posto esperando ali, irmão. Você tem posse do alvará, do certificado de autorização do bombeiro. Na verdade, tinha que estar aqui, né? Ô Felipe, o pessoal da fiscalização estão aqui. O alvará e licenciamento do bombeiro. Quero falar contigo. Não, quero falar não. Quero agora o alvará e o licenciamento do bombeiro. Eles estão pedindo o alvará e o licenciamento do bombeiro. Só um minuto que vai pedir. O cara tá até abafado pra falar. O cara que sabe onde é que tá. Mas tem que estar exibido aqui. Ele vai retornar já. Tem que estar no escritório de... Aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a viatura do bombeiro pra lacrar o depósito logo. A fiscalização chega no estabelecimento, ninguém tem oportunidade de ligar pro seu advogado para trazer não sei da onde o alvará nem o bombeiro, não. Isso não pode ser diferente pro pátio, não. Se não tiver, tá irregular, vai ser autuado e lacrado pelo bombeiro. Tudo bem, meu comandante? Vou te encaminhar o endereço pra você poder encaminhar a viatura pra cá, por favor, aqui em Vargem Grande. Estamos aqui na entrada do depósito, a Comissão de Combate à Desordem Urbana, eu, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alan Lopes, e não está exibido como exige a lei, alvará, certificado de liberação do bombeiro. Eu acabei agora de solicitar junto ao comandante-geral do bombeiro uma viatura, vir pra cá fiscalizar com a gente e lacrar esse depósito público, que é uma sacanagem que acontece aqui dentro. Acabou de relatar que agora um funcionário que o depósito não funciona sábado e domingo. Por isso que ele aprende seu carro na sexta-feira e você é obrigado a pagar, né, diária aqui de sexta para sábado, sábado domingo, domingo para segunda. Isso é uma covardia. E, Rodrigo, o nosso mandato tem que acabar com esse escárnio que está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma sacanagem que acontece com a população do nosso estado. Olha, a gente já revelou nessas ações nossas que é a mesma empresa que reboca o seu carro, é a mesma que cuida do pátio e é a mesma que vai fazer o leilão. Quer dizer, você pode ser multado, você pode pagar a multa sábado e domingo, mas não pode retirar o seu veículo. Isso, além de ser arbitrário, isso é criminoso. Não, você é funcionário de quem? Não, o senhor falou que ia filmar, gente, está autorizado. A fiscalização é aberta, a gente filma. O senhor pode filmar como qualquer cidadão. Mas se identifica, você tem que se identificar. O senhor é funcionário, não. O senhor é funcionário de onde? De qual empresa que você é funcionário? Então você não pode, então você não dá nem pra estar aqui. Olha quem é que tá cuidando do seu bem. Num pátio que não sabe nem quem é a pessoa com o uniforme escrito apoio, sabe-se lá de onde é. Se usa da carteira de trabalho funcional de vocês. Ou do crachá, a identificação que vocês são funcionários de qual empresa. Tô falando português, claro. Uma putaria, uma sacanagem que tá acontecendo aqui. Tipo fúnel. O bombeiro, o certificado de liberação do bombeiro, o alvará de funcionamento que não O existe. registro dos funcionários, só isso que a gente quer. Não é nada. É o que todo cidadão tem direito a saber. Fala. Não, eu tive o carro, meu carro ficou aqui. Aí você tem que esperar o final de semana pra poder... Meu carro foi rebocado na sexta. Aí, é o que a gente acabou de falar, ó. Rebocado 4 e pouco da tarde. Aí eu não sabia que tem aquela que a gente não sabe pra onde o carro vai, fica naquela, vai pra Eles onde. demoram um tempão pra dizer onde vai. Só lançou no sistema na segunda-feira. É covardia. Aí ficou sexta. Então você ficou o final de semana sem saber onde o seu carro tava? Ah, o carro não sabia, não sabia. Você foi descobrir só na segunda-feira? E aí lançaram no sistema aonde o carro tava. Aí, Então você não saiu dali da operação, ó, seu carro vai pra tal depósito. Não saiu ninguém. Eles não sabiam. Absurdo, cara, mais um... Ficou arbitrariedade, cara. Domingo era segunda-feira que apareceu no sistema. Ajudaria, mano. Aí na verdade ficou naquela vem pra cá e vem pra cá, o carro não tava. Aí depois de um tempão o carro tava lá atrás, conseguiram achar o carro sumiu aqui dentro do depósito. Mas a chave ficou com eles. Ficou. Eles manuseiam o carro de um lado E pro outro aqui aqui dentro. dentro não sabia onde o carro tava. Tipo assim, eles entraram, o cara falou, não, senhor, teu carro não tá aqui não. Eu falei, mas tá constando no sistema, o carro tá. Nem eles. Cara, pela quantidade de carro ali, os caras faturam aí milhões aí, se bobear por mês, dependendo da diária. Sabia o que tava aqui? Não. Aí depois no Desorganização, final do Rodrigo. dia, Covardia. que o rapaz foi lá atrás de algum lugar, tava Aí dentro de achou um teu galpão, aí botaram o carro pra cá. Ou seja, você pagou diária de sexta pra sábado, sábado pra domingo, domingo pra segunda. E só consegui tirar o carro na segunda-feira, no final do No dia, final do e com dia. muita burocracia. Ou seja, É a todo mesma mundo empresa. lucra. A máfia é essa aí, todo mundo lucra. Nós viemos propositalmente num sábado a mostrar e averiguar essa sacanagem que, pô, você tem o seu bem apreendido e não tem o direito de retirar no final de semana. Ou então não tem que cobrar no final de semana, pô. Se o seu bem vai ficar preso no final de semana, então não cobre. Conte com a gente, irmão. A gente tá pra dentro deles. Na verdade, a luta contra o sistema é pesada, é ameaça. Nós estamos cobertos pelo manto sagrado do Senhor. Não tenho dúvida disso. Tô arrepiado aqui, ó. Mas o apoio de vocês é o combustível que nos alimenta a continuar lutando contra tudo isso. Pode contar com a gente. Não, pode falar. Ele falou que não vai vir ninguém?
É com ele Então, mesmo, se não vier, ele atrasar o pediu dele. para não demorar. O senhor não tem culpa de nada. Te botaram de bucha na ponta aqui e estão te usando, pô. É um contrato de milhões que estão roubando o Estado, rapaz. Acabei de falar. A empresa pede. Quanto mais mexe, mais fede. Infelizmente é triste. Quanto mais a gente está mexendo nessa situação da máfia do reboque, da máfia da multa, mais fede. Nosso mandato é para defender a população de bem. Nós estamos aqui chancelados e tutelados por vocês. E estamos representando cada um de vocês que foi maltratado, que foi esculachado na rua. Nós estamos aqui hoje dando voz a vocês, representando vocês. Porque se com a gente eles querem crescer, imaginem o que eles fazem com a população. Mas aqui, meu irmão, aqui o tri é pesado. Você sabe que nós três estamos mexendo numa das maiores máfias do Rio de Janeiro que está do Brasil. Eles estão já articulando maldade contra as nossas pessoas, contra a nossa integridade física, a nossa reputação. Mas graças a Deus nós temos vocês ao nosso lado. E muito obrigado pelo que vocês fazem pela gente. A cada palavra de incentivo, de carinho, é o combustível que nos alimenta a continuar lutando contra essa sacanagem que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nós três estamos cobertos pelo manto sagrado do Senhor. A maior proteção vem de Deus, mas o carinho de vocês tem sido essencial para essa guerra. Essa galera, como vocês podem ver, nós solicitamos um bombeiro. O bombeiro se faz presente, vai fazer valer a lei, está com a planta da área e vai confrontar para ver se está legal, se está ilegal, para poder tomar as medidas cabíveis e lacrarmos esse pátio aqui que atormenta tanto a população do estado do Rio de Janeiro. É fazer valer a lei. O que vale para o cidadão de bem, quando são rigorosos, querendo apertar o cidadão de bem, tem que valer para eles também. Senhores, de acordo com os nossos arquivos, já que não foi apresentado documento para gente, nos nossos arquivos, de acordo com a nossa organização, nós encontramos um laudo de exigências e um certificado de aprovação para edificação. Tá? Com o projeto em mãos, nós verificamos que o que foi aprovado foi apenas uma guarita e um módulo. O que seria um módulo? Uma pequena edificação. O módulo daquele ali. O projeto não está de acordo com o que é apresentado fisicamente. Isso aqui já embasa uma cassação do certificado de aprovação. Tá? Então, tenente, botou parede. A gente aqui hoje consegue a olho nu observar que é a má fé, porque olha quantos módulos tem aqui dentro. Por exemplo, ali a gente tem um extintor, mas olha o tamanho desse pátio para um extintor. Então a gente precisa ver se pelo menos tem mais extintores. Sim. Se a gente consegue entrar com a viatura, se a viatura consegue ir no ponto mais desfavorável, tudo isso é importante. Então, sem essa documentação regular, esse local não poderia estar em funcionamento. Não poderia estar em funcionamento, não poderia receber pessoas. Então hoje, ou seja, está funcionando irregularmente. E além de Tudo estar recebendo errado. pessoas, está recebendo centenas, milhares de Não, de carros, caminhões, veículos. Então aí, combustível, tudo aqui dentro, pô. Mais um módulo. Você vê que está sendo usado por eles que é cheio de moto. Com certeza. O cidadão tem seu bem, né, detido aqui, ó, e fica... Porra, a parada fica tudo no tempo, no sol, pegando chuva. Parece que ele é tudo empoeirado. Porra. Paga a taxa, paga a diária, paga, e fica largado aqui, ó. Aí, ó. Tá no tempo largando, apodrecendo, acabando. Vai vender pro ferro velho. Mas é proposital. Desvaloriza o bem, vende e ele lucra. Porque o dinheiro que é arrecadado no leilão vai pra empresa, pô. O mesmo grupo empresarial é quem reboca, quem traz Pra cá. o veículo para esse lixo aqui e depois, em menos de 60 dias, vai vender o seu carro, sua moto. Mas nós estamos fazendo valer a lei. Graças a Deus, olha, ó. Agradecer a todos os bombeiros do estado do Rio de Janeiro, o corpo de bombeiro que tá aqui, ó. Fazendo a vistoria, já foram constatadas diversas irregularidades. Olha pra lá, gente. Olha a quantidade de veículos. Muito carro, mano. Nítido e notório. Deve ter uns 300 a 500 carros O ali. intuito dessas operações é arrecadação. A gente se depara com um cemitério de carros, de motos, veículos, Nossa, no geral. muita moto né? também. E o que deixa a gente com o coração partido é isso aqui, ó. Isso aqui é de trabalhador, pô. É moto de um trabalhador, é visível. Eu tô arrepiado, irmão. Olha isso aqui. Olha que flagrante, ó. Você vê que é carro de trabalhador aqui, ó. Isso aqui parece giló, que apodreceu. Aqui, ó. Legume, batata doce. Cada hora que a gente vai encontrando mais coisas. É um lacre em cima do outro, por quê? Ele viola o lacre, entra no seu veículo, depois lacra novamente. Aqui, olha isso, cara. Lacres totalmente, ó. Distinto. Administradora de pátios e leilões, tá vendo aqui, ó? APL. Lacre distinto, lacre do Detro. Irmão, é a verdadeira zona que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Zona. O outro lacre violado, tá vendo? Trepado, ó. Mais lacre violado. Aqui, ó, ó. Tá aqui, ó. Violado o outro lacre. Vocês podiam dar um pulinho em Volta Redonda também, hein? Papo reto. Aí, deputado. Aqui, ó. Balança. Olha quantas balanças. Cemitério de peças de carro. Balança, motor. Balança. Aqui, ó. O nome disso, deputado, chama-se
desmanche. Roda, pneu. Na cara dura. Com certeza, produto retirado dos veículos que são apreendidos. Vamos acompanhar o bombeiro aqui. Caralho, tem mais carro dentro da parada. Não falo com o ali, senhor, ó. tô aqui há 4 horas esperando você. Falta de respeito. Entrou Foi moleque no com a ferro. gente, mano. 4 horas esperando você. Você vai dar explicação na CPI que você vai ser convocado. Tem que ser dar explicação. Trata o deputado assim, imagina o povo. Humilha, né, brother? Esse aqui foi o projeto que a arquiteta aprovou com a gente. Ele prevê somente como área edificada, né? Este galpão e a guarita de segurança que a gente viu lá na frente. Só que algumas inconsistências nos chamaram a atenção, como por exemplo, as medidas de segurança que ela aprovou, sendo elas extintores de incêndio, sinalização, iluminação e saída de emergência. O fato é que hoje, nesse momento, o Corpo de Bombeiros está caçando o certificado de aprovação, tá? Por conta de inconsistência no projeto. Esta notificação ela vai caçar o certificado de aprovação, que já é o suficiente para não funcionar. Então não pode funcionar a partir da notificação. Funcionamento para adentrar pessoas, para receber pessoas no local, é preciso um certificado de aprovação de fato, tá? Então hoje não pode ter funcionamento. Não pode ter funcionamento, tá? Faz de besta, né? Salvar a retirada dos veículos, né? Senão a gente vai foder mais a vida das pessoas ainda. É isso que eu te pedi no ressalvar, só a retirada de veículos. Não cabe funcionamento nenhum. Não. Essa não é a nossa parte, tá? Não é a nossa parte. Isso a gente faz uma comunicação imediata ao Ministério Público. Aí, de fato, Ao Ministério o alcance é É, maior. a gente caminha o Ministério Público e o secretário de Transporte Diante também. do fato de que não pode haver mais funcionamento até que por hora se resolva esse problema, Faça o certificado de não aprovação. tem razão nem motivo para que entre novos veículos aqui. Então o Até Ministério porque tá Público cerceando tem que o atuar direito do de maneira cidadão direta. Retirar o seu veículo, é. Que não pode ter funcionamento. Diante da notificação, a gente requer uma cópia pela comissão, pela LEG, para encaminharmos junto ao Ministério Público e pedir, né, que as pessoas consigam ainda retirar o seu veículo, não adentrar mais nenhum tipo de Acho que, de inclusive, veículo. deputado, fazer uma comunicação também à Polícia Civil sobre isso. Nossa, a babou, todos hein? os órgãos envolvidos, porque senão isso vai acarretar numa covardia. Mais uma Cidadão. covardia. Mais uma. Babou, nego. Até mesmo porque eles vão querer usar dessa forma para poder prejudicar o cidadão. Era pro pátio? Tá lacrado o pátio. Tá lacrado? Tá lacrado. É interditado. Tamo junto, irmão. Tá lacrado. Não tem licença, não tem... Deputado Bobel. Preciso falar com... Deputado Bobel, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alan Lopes, os três estão aqui, a comissão. Tem que passar pra minha empresa o que tá acontecendo. Ele já sabe, pô. Tu mandou o representante pra cá, pô? Esperamos 4 horas eles chegarem. Um abraço, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. O pátio foi lacrado, caçada a licença do pátio. Não entra mais veículo nenhum. Não entra mais veículo nenhum, só sai veículo aqui. Inclusive, estamos segunda-feira indo ao Ministério Público. Está lacrado pelo Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. No Portão Grande, Rodrigo. Rodrigo, 2 cópias, uma aqui e outra ali. De forma clara, depois de mais de 5 horas de fiscalização, você pode perceber aqui, ó, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro considerou a nulidade do certificado de aprovação, que é um documento indispensável para o funcionamento desse estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi claro, não pode mais funcionar esse pátio diante das inúmeras irregularidades que a gente encontrou. Então, de forma objetiva, esse cemitério de veículos, dessa máfia do reboque no Rio de Janeiro, hoje só sai carro aqui de dentro, não entra mais nenhum carro. É isso aí, como bem disse o deputado Rodrigo Amorim, o bombeiro cassou a licença de funcionamento aqui desse cemitério de veículos da máfia de reboque do Rio de Janeiro. Ou seja, não pode operar, só sai o veículo que foi apreendido ilegalmente nas ruas do nosso estado. Nós estamos aqui exercendo essa função. Sábado, conseguimos fechar o depósito, ou melhor, o cemitério de veículos do Rio de Janeiro. Missão cumprida. É, rapaz, acabou a mamata ali, né? Pra vocês verem aí o que acontece, né? Às vezes apreende o seu carro, você tá vindo aí cansado do trabalho, tá com uma pequena irregularidade no seu carro que você tá juntando um dinheiro com o suor do seu trabalho, né?
Mas sabe como é que é a vida de pobre? Demora pra gente juntar um dinheirinho pra gente cuidar das nossas necessidades. Aí você tá voltando do trabalho, aí os caras vai e te para. Tem uma irregularidade que os caras faz, reboca e leva o seu carro. É daquele jeito ali que o seu carro fica. No tempo pegando sol, pegando chuva, a Deus dará pegando poeira e a sacanagem que rola lá, né? Você viu lá, os caras prendeu lá um carro lá, tava com giló podre, provavelmente era um carro de um trabalhador que vendia legumes, essas coisas, né? E é isso que acontece. Eles foram lá, pegaram um monte de irregularidades, muita irregularidade, chamaram o corpo de bombeiro, comprovou as irregularidades e eles fizeram mais do que o certo. Os caras lacraram lá o depósito, fecharam o depósito em pleno sábado. O que acontecia? Os caras apreendiam seu veículo na sexta, não funcionava sábado e domingo e você pagava, né, a taxa de sábado e domingo para talvez você conseguir pegar na segunda-feira. O outro rapaz falou que era uma burocracia para pegar o carro, porque quando apreende ele nem sabia para onde ia, só caía no sistema na segunda-feira. E é isso aí, essa máfia aí do reboque faz com a gente, né? Esses daí são os deputados aí, Rodrigo Amorim e o Poubel, o outro acho que é Alan, esqueci o sobrenome dele. Já eu acho que é o segundo ou terceiro vídeo que eu faço a reação deles aqui no canal. Tenho gostado de acompanhar o trabalho deles, fazendo essa parada aí de fiscalização com Detran, Blitz. Eles têm pegado bastante coisas irregulares, tenho gostado muito. Parabéns aí aos deputados, tô gostando de ver. E se tiver mais vídeos bacanas deles, eu vou estar trazendo da próxima vez. Deixar aí total crédito ao canal do deputado Poubel e do Rodrigo Amorim. Valeu, rapaziada, tamo junto. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou aí da ação dos deputados contra essa máfia aí do reboque. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!